Uma das principais orientações é que você estruture bem as suas sessões iniciais, principalmente a primeira sessão. Porque a primeira sessão é o primeiro encontro com a dupla, com o seu setting. O paciente vai ter ali uma série de informações sobre você para poder digerir e ver se ele acredita que você pode resolver os problemas que ele trouxe e te contou na sessão. Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vinda ao programa APC, um programa para psicóloga que quer ganhar mais, trabalhar menos, com atendimentos de extrema qualidade. Se você não me conhece, eu sou a Débora Coelho, do Consultório dos Sonhos, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E eu quero te lembrar da minha campanha de valorização do nosso trabalho psi. E eu tenho certeza que você concorda, né, colega? Porque eu sei que você quer prosperar na clínica, com resultados clínicos e financeiros cada vez melhores, podendo atender os seus pacientes e ver ali os efeitos do seu trabalho na melhora clínica do seu paciente, e entender que o seu valor está justamente na qualidade do trabalho que você entrega. E aí, a precificação pode correr de um jeito mais macio. E é justamente esse o nosso tema de hoje. Então, permanece comigo que você vai entender qual é essa lógica de apresentar, sustentar mais valor no seu atendimento para que você se torne muito bem remunerada. Bom, seguindo aqui o meu raciocínio, para que você realmente comece a escalar na jornada de uma psicóloga muito bem remunerada, você precisa ter, sabe o quê? Conhecimento, exatamente. Porque no meu método Consultório dos Sonhos, eu trabalho com 4 pilares: precificação, posicionamento, o atendimento de extrema qualidade, claro, a técnica da interpretação dos sonhos. E são esses pilares que sustentam a clínica da psicóloga muito bem remunerada. Eu insisto, eu quero que você preste atenção no muito bem, porque não é à toa o meu muito bem, não. É que eu estou colocando luz no nosso fazer psi, destacando aí o nosso estudo, o nosso empenho para promover mais saúde, cuidado para as pessoas, para que elas possam usufruir mais da vida. E esse seu trabalho, esse seu comprometimento com a profissão, com o nosso fazer, é que devem ser aí reconhecidos através de um preço justo, esse preço que eu sei que mora aí dentro do seu coração, né? Só que você tá meio insegura, não tá conseguindo colocar em voz alta, dizer em voz alta qual é o seu preço justo, percebe que tem dificuldades na hora de sustentar o seu valor para o paciente e negociar. E eu acredito que se você se sente insegura, se você percebe que a crise está pegando você, que a sua agenda está meio vazia, que os pacientes não estão chegando, ou mesmo se você ainda não tem pacientes, mas quer muito ter, não desanima não, colega, não desanima. Sabe por quê? Porque o trabalho no consultório, ele é feito de persistência e iniciativa. Você tem que ser protagonista, você tem que fazer o seu caminho, né? Eu acho tão bonita a palavra autoria, porque é justamente isso que você tem que ter. Como é que você vai construir o seu caminho na psicologia? Né? Pergunta que fica aí no gancho para a gente também ir respondendo, você ir pensando aí. Bom, quando a gente pensa, né, é como mostrar, né? Você pode até me perguntar, tá, Débora, como é que eu mostro valor nos meus atendimentos? Bem na hora de precificar. Como é que eu vou fazer?
Olha, vou te dizer uma coisa, colega. Uma das principais orientações é que você estruture bem, por exemplo, as suas sessões iniciais, principalmente a primeira sessão. Por que a primeira sessão? Porque a primeira sessão é o primeiro encontro com a dupla, com o seu setting, o paciente vai ter ali uma série de informações sobre você para poder digerir e ver se ele realmente se sente bem acolhido, se ele acredita que você pode resolver, ajudá-lo a resolver os problemas que ele trouxe e te contou na sessão. Então, é uma escolha mútua? Claro que sim, né? Porque talvez esse paciente que você vai fazer a primeira entrevista, ele não seja um paciente de psicoterapia, pode se beneficiar de uma intervenção mais breve, pode se beneficiar de um atendimento clínico não psicológico, enfim. Às vezes tem pessoas, e eu já passei por essa experiência, eu não sei você, que vem em 2, 3 sessões e aquela grande questão silenciou. É como se fosse um pronto-socorro psicológico. Aí você pensa, pois é, olha só, aquela paciente que estava num processo tão bonito, quando a gente chegou no momento de trabalhar com afinco a separação e ela conseguiu se separar, a paciente desapareceu, não voltou mais. Estava sem dinheiro, mas olha aqui, colega, você cumpriu o objetivo terapêutico. Qual era o objetivo terapêutico? Se você vai lá na entrevista inicial, talvez você perceba que a dúvida era não na profissão, não na carreira, por mais que esse fosse o tema mais discutido, mas a dúvida era o comprometimento com outra carreira, a carreira do casamento, a carreira de fidelidade, a carreira do trabalho, que acarreta também a gente ter um relacionamento, entende? Então, essa dimensão de você ter uma escuta fina, ter um olho clínico, como a gente diz, né? Para poder compreender qual é a necessidade do seu paciente, vai começar, a partir desse ponto, você vai começar a desenvolver valor no seu atendimento. Por quê? Você vai estar muito mais conectada com a história daquela pessoa, conectada com a comunicação, tanto dos afetos, o tom dos afetos, como aquilo que é posto no corpo. Você vai ter uma leitura e uma percepção desse seu paciente em primeira entrevista, que certamente vai te ajudar a compreender qual é o funcionamento desse paciente, de que modo ele se comunica com você e como ele também te atinge, né? Que sentimentos ele provoca. E é a partir dessa leitura que a gente tem condições para traçar aí um diagnóstico muito mais coerente, porque, como eu venho te dizendo, sem que a gente tenha uma ideia diagnóstica, que é diferente de fechar um diagnóstico, né? Porque em psicoterapia a gente vai precisar de muito mais de uma sessão para ter uma ideia do que é, como funciona aquele universo de referência que é o outro ali na sua frente, né? Mas mesmo com a ideia, vamos pegar aí, a ideia que você vai ter desse seu paciente já dá uma pista. E é a partir dessa pista que você vai conseguir definir os objetivos terapêuticos que você também vai ali combinar com o seu paciente. E isto é o segundo passo, este de entrega de valor. Um outro ponto que eu acho que é muito importante, falando ainda das sessões iniciais, né, da entrega de valor, é que você, além de se colocar de um modo empático, de um modo conectado com aquela pessoa que busca, talvez a primeira vez de psicoterapia, a primeira vez que fala de um outro modo, né, fala para se ouvir, talvez uma pessoa que já tenha aí uma corrida, já tenha feito psicoterapia em outros momentos de vida, mas quer ver partes suas, narrativas suas diferentes, né? Então, o que é interessante da gente pensar? Que
Quem conduz as sessões somos nós. E isso cabe tanto para a precificação, quanto, por exemplo, tudo que você, antes de dizer o seu preço, você vai mostrando, ofertando para esse paciente de como é a experiência de fazer psicoterapia com você. Uhum. Como você pergunta, como você reage, como você deixa espaço para essa pessoa se manifestar, sem julgamento, sem interrupções. Como você mantém uma postura, né, esse doce equilíbrio entre uma postura neutra, pautada na ética, e também uma atividade que demonstra ali tanto a sua condução, né, afinal de contas você tem que saber o que está fazendo, quanto também para que o paciente se sinta bem recebido por uma profissional que tem ideia do que pode acontecer com ele, de como resolver as questões que trazem ali aquele paciente para sentar bem na sua frente. E antes de dizer o seu preço, você tem essa big experiência, que você vai tornar aí de extrema qualidade, assim como você pode fazer uma proposta de valor antes de dizer o seu preço justo. O que é uma proposta de valor? É uma proposta na qual você vai convidar esta pessoa, caso ela tenha se sentido à vontade, aproveitado o momento, né, inicial de entrevista, se você vai conferir ali com a pessoa que ela está se sentindo bem atendida e quer voltar, você diz de como vai ser o processo terapêutico que vai ser realizado ali. Você diz, então, você já escutou, você tem uma base de quais são as necessidades, né? Então você vai transformar aquela queixa em demanda. O paciente está dizendo ali que vem muito ansioso, ansiosa, não está conseguindo realizar as coisas que gostaria, porque sempre está correndo atrás da máquina e sente a vida passar. E você tem ali já uma notícia de que essa pessoa quer viver com mais tranquilidade, quer ter mais tempo para si, quer repensar como está a sua vida e quer sentir menos ansiedade. Então, na hora da proposta de valor, é isso que você vai dizer. Se você se engaja na terapia, se você se compromete em estar aqui toda semana, voltado para trabalhar sobre as tuas questões, para que tu te desenvolvas e construa uma relação bem melhor com a vida, mais leve, que você não vai ficar sentindo essa angústia, não vai se sentir insatisfeita porque não dá conta de tudo, mas vai aprender a como gerir um tempo mais gentil. Você está transformando a queixa em demanda de tratamento e elucidando isso para a pessoa, dizendo quais são os resultados. Você não está mentindo, colega. Pensa, quais são os resultados que você pode oferecer para uma paciente do mundo contemporâneo, cheia de demandas e com muita ansiedade. Como é que você pode fazer isso? Você sabe quais são as ferramentas que você pode usar? Você sabe como você domina essa técnica? Se você se sente insegura, se você, né, à medida em que eu pergunto, reconhece a sua insegurança, é o caminho que eu tô te apontando, é o conhecimento que vai te abastecer para que você se sinta aí na direção, e possa realmente passar essa segurança para o paciente que precisa ouvir isto de você, com clareza. O que acontece no processo terapêutico, que ganhos vai ter a partir da queixa que te contou, e você abre a demanda. Olha, eu percebo que sim, você tem demanda para tratamento, acredito que a gente pode fazer um belo trabalho juntos, juntas, o modo como eu trabalho é assim, assim, assim.
os resultados que eu percebo com os meus pacientes que são ansiosos são esses e esses e esses. Esse é um momento muito oportuno para que tu te propicie uma hora para pensar em como tu estás vivendo, já que tu queres viver melhor. E a partir disto, desse convite no qual você mostra que você efetivamente escutou, que você sabe que a pessoa quer resolver as suas questões e viver melhor, e que você tem aí um caminho para oferecer para essa pessoa, né? Depois que o paciente escuta esse seu reforço de segurança, esse seu convite, aí, tchanã, você pode dizer qual é o seu preço. Por quê? Porque tem aí uma construção, tem uma estratégia para que a pessoa se sinta bem. E isso não é mentiroso, isto é efeito do trabalho que você faz. Porque você acredita na psicoterapia ou não? A psicologia é realmente uma prática que você se sente plena fazendo? Que você entende que esse é o seu propósito? Se é só você ganhar mais técnica para trabalhar melhor. Ganhar mais técnica vai te deixar mais segura para você ter noção do que você entrega, do valor da experiência, da qualidade dessa experiência que você está entregando. Uma das minhas grandes descobertas nos últimos anos foi justamente a minha descoberta, né, com a técnica da interpretação dos sonhos, ou seja, a Débora trazendo muito mais com afinco, com dedicação e também com mais segurança do que antes, o pedido, né, o convite que eu fazia para os pacientes de que ali na psicoterapia, no nosso processo, os sonhos seriam muito importantes para que nós pudéssemos avançar, inclusive ter resultados mais rápidos. Por quê? Porque o sonho, como bem nos legou Freud, é sim a via régia para o inconsciente, é ali que a gente vai encontrar os conflitos, os nós existenciais, o que o paciente não diz, o que ele não sabe ainda. Ele sabe, mas ainda não sabe que sabe. E o sonho tem esse lugar especial de terceiro aí, entre o paciente e a gente. Se nós estamos cegos para alguns pontos e não estamos conseguindo enxergar mais, o sonho vai nos contar. Se o paciente parece que está trazendo pouco material, investindo menos, pouco conteúdo, o sonho vai nos trazer mais conteúdo. Então, realmente, quando eu me dediquei a estudar, é o que eu falo para você do conhecimento, tem que ter conhecimento para se apropriar da técnica e ganhar segurança. Esse é o caminho que eu sempre fiz. E aí, quando você vai lá para o campo de batalha, quando você está lá na sessão com o seu paciente, você vai entender realmente que você pode conduzir uma sessão, que você pode interpretar um sonho, que você não é uma fraude. Eu vou contar aqui para vocês um sonho, e como é que a gente pode trabalhar com esse sonho. Para quê? Para que vocês possam experimentar o que é entregar valor, né? Enquanto grau de insight, de percepção de si, que notícia diferente de si esse paciente, essa paciente vai levar quando sair da nossa sala. Aí tem um caso aqui de uma moça que ela conta o seguinte: minha irmã e eu fomos a um bar. Vou chamar essa moça de Carla. Então, a Carla está contando o sonho. No sonho da Carla, ela e a irmã foram a um bar, no momento, estamos em pandemia, né? Então, no momento em que tudo já havia retornado, nesse bar tinha uns amigos, e aí a Carla pede para a irmã ir com ela ver se as amigas tinham chegado. Nesse percurso tinha muitas árvores, tinha, trim, detalhe, uma coruja do tamanho humano, símbolo. A parte de trás era uma coruja e a parte da frente era uma mulher.
Olha só que símbolo composto interessante, né? Aí a coruja fazia o som da ave e falava a nossa língua, dizendo então para nos protegermos que aquele era o momento da folhagem. Nesse momento, um monte de pássaros se embaraçava, mais símbolos, né, em nossos cabelos, e folhas no cabelo. Ao retornar com as amigas, né, que encontraram então as amigas para a roda do bar, começaram a aparecer vários redemoinhos na cidade. E para proteger, entramos, né, elas entraram então num bar que tinha na esquina. Do alto, elas conseguiram ver a cidade sendo então devastada por esses redemoinhos de vento. Aí a Carla diz que fez uma cabaninha de travesseiro para ela e para a irmã, para que elas se protegessem, mas o medo de morrer estava lá. Pim! Pandemia, né? Então temos traços minêmicos e a situação também pandêmica que está aí sendo digerida, elaborada pelo inconsciente, né? Quando esse redemoinho passou por elas, elas sobreviveram. Muitas pessoas morreram e outras não. As que sobreviveram foram colocadas enfileiradas para fazer um exame de sangue para ver como estava a saúde. E eram muitas pessoas. No dia, né, em que a paciente, então, traz o sonho, era um momento em que ela terminava suas férias e regressava para o trabalho, que estava lá adaptado no tal do home office, né? Ela estava em casa com a irmã e o pai. E ela tinha bastante preocupação com os avós, que já eram idosos, né? E também estávamos lá antes da vacinação, né? Lá no início da pandemia. Parece que há tantos anos, né, gente, que a gente está na pandemia. Bom, então ela contou, aliás, a paciente chegou em psicoterapia em função do luto da mãe, que passou por um processo muito longo, muito desgastante de um câncer, enfim, e veio a falecer, né? Então o tema central era o adoecimento da mãe, era a morte, que tinha sido ali alguns meses atrás, uns 2 meses atrás, era bem recente. E aí, conforme a Carla contava o sonho, ela foi marcando o estranhamento e o impacto que lhe vieram diante da figura em tamanho humano, essa figura que eu falei, o símbolo composto, né? Metade ave, metade mulher. E que estava pousado em um fio e que fazia o som da ave e falava a nossa língua. Disse que a gente vai perguntar para o paciente que associações são possíveis com cada símbolo, né? No momento que a gente pergunta sobre esse símbolo, ela disse então que não conseguia fazer associações entre a imagem da coruja e essas palavras que ela estava, né, tentando aí encontrar para contar o sonho. Outro ponto que foi marcante para ela e que produziu até um efeito dela se sentir mais protegida ao acordar, e mesmo alguns dias depois, foi que, em meio ao perigo do redemoinho de vento, ela construiu uma cabaninha de travesseiros, né, para proteger a irmã e a si mesma. E ela repetiu o que disse também em outra sessão, né, quando vínhamos trabalhando principalmente com a memória da mãe, o lugar que a mãe poderia ter, né, dentro da mente, do coração dela. Me lembro quando falamos aqui na sessão que a falta da minha mãe me faz querer proteger mais a minha irmã. Eu transferi a preocupação para ela. Então, quando a gente falou aí da pandemia, que está no sonho também, ela rapidamente associa com incerteza, com medo, com a falta, né? De novo, o temor de sentir a falta, a perda de um ente querido. Com a palavra e o significante, né? Proteção, eu retomei com ela o ponto da mulher ave, vamos chamar assim, né? Que ficara lá no início, assim, sem associações, né? E eu acabo relendo essa figura como mãe coruja. E aí, marcando a fala da mãe coruja no sonho, marcando aí a preocupação da Carla com a irmã em fazer a cabaninha, né? E ela ficou surpresa com a associação. Pim! Olha só.
entregar valor. Não é isto que eu estou mostrando para você? A paciente foi surpreendida. Ela está entendendo e os pacientes adoram isto. Eu não sei por que muitos de nós não trabalhávamos com sonhos antes. Por quê? Os pacientes ficam encantados quando eles mergulham no próprio mundo interno e vão encontrando ali a chave dos seus sonhos, tá? Isso é muito, muito interessante, por quê? Porque a gente coloca o paciente em contato com um outro nível de pensamento, né, com as imagens do inconsciente, e que ele tem uma conversa interior, que não vai acontecer unicamente ali enquanto está na psicoterapia. Então, né, ela fica surpresa aí com a associação e compreendem, porque ela compreendeu, ao contrário, que protejam-se, dito aí pela figura que ela viu como mulher-ave, era uma ameaça, vai chegar algo terrível, proteja-se. Não um apelo para que as duas filhas encontrassem abrigo. Né? Essa mãe coruja que diz para elas, vão, corram, vão se proteger. Entretanto, né, seguiu o enunciado aí a necessidade de que elas se protegessem uma à outra. E também é enunciado aí a permanência, né, durante a última semana toda, daquela sensação, inclusive física, que a paciente relatou, né, do sonho, que era um sentimento de proteção, proteger a irmã, ser protegida por ela. Falou da mãe, então, como essa figura de cuidado que acolhe. E é claro, né, que essa percepção mostra também o trabalho, o efeito do trabalho de ressignificação dessa mãe. Essa mãe podendo habitar o psiquismo dela. Essa mãe que passa, então, passou os ensinamentos suficientes para as filhas terem noção de como se proteger. Então, a partir desse trabalho de elaboração, com que se engajou a paciente, né, fez girar aí uma série de associações que eram todas conectadas à ideia de mãe e de proteção, mantendo aí as relações, às vezes identificadas, né, entre um e outro. O ponto que conecta a mulher ave, a mulher coruja, a mãe, ficou oculto, né? A Carla considera incapaz de associar o que quer que seja sobre ele. Mas desoculta-se, digamos assim, com o apontamento técnico, né, ali que a gente faz na sessão, de que a mulher coruja não era uma ameaça. A fala da mãe coruja era um pedido preocupado e cuidadoso com as filhas. A Carla contou que a mulher coruja, possível simbolização dessa mãe falecida, fala a nossa língua, né? Aí tem uma ambiguidade. A mãe coruja fala a nossa língua. A portuguesa ou a nossa língua, sua e da sua irmã? Né? A língua falada pela mulher coruja não é totalmente humana. Ela fazia o som da ave e falava a nossa língua. A língua da mãe coruja carrega a marca da diferença. É nessa língua que a Carla e a irmã se comunicam com a ave e encontram proteção. Somente porque escutam a voz feminina nessa língua, não foram levadas, como os demais, né, pelos vários redemoinhos que assolavam ali a cidade. E a gente pode associar com a cidade polis, né, que é o reduto historicamente masculino. Então, na casa dentro da cidade, na cabaninha dentro do bar, a Carla e a sua irmã estão protegidas. Na formação do sonho, a gente percebe aí dois movimentos, né? Um tratamento, a gente pode dizer aí, sobre o desamparo e um trabalho do luto, de luto. O desamparo aí pode ser compreendido como a condição de estar sem ajuda, auxílio, proteção, a essa condição convocada e intensificada, inclusive, pela pandemia, né? E ela vai trazendo essa elaboração desse afeto para
pôr em funcionamento algo da mãe, algo de proteção. Isso pode ser percebido pelo mapeamento de um efeito, né, de tratamento que o sonho produz em relação ao desamparo, ao medo, à insegurança, né? Esse efeito é marcado pela Carla na sensação de proteção e cuidado que permaneceu com ela, até mesmo fisicamente, né, bem interessante, durante vários dias. O segundo movimento que o sonho realiza é participar do trabalho de luto ainda em elaboração, né? Esse ponto fica mais claro na segunda escuta, né? Disse que estava sonhando muito com a mãe, sempre mantendo a sensação de proteção, relatou 2 sonhos. No primeiro, caminhava por um campo e percebeu que estava com o documento da mãe, que precisava guardar. No segundo, um primo contou sobre um curso para fazer e ela chorou lembrando da mãe, que seria bom para ela, mas que a mãe não estava mais aqui. Quando foi perguntado para Carla, né, qual era o documento da mãe que ela carregava no sonho, ela respondeu rapidamente, RG. Ou seja, o que ela tentava guardar era a identidade da mãe. Ela se emocionou muito ao escutar, muito. Foi uma sessão muito importante, né? Disse que o seu maior medo era esquecer a mãe, esquecer a sua voz, esquecer o seu jeito, o seu rosto. E esse era o tema atual na terapia. E e o outro sonho também se relaciona por esse viés, né? Realiza, assim, o desejo de lembrar da mãe, de não esquecê-la, né? É o vínculo com a mãe que está aí em questão, sendo que esse vínculo serve de espelhamento para o vínculo com a irmã, né? Tanto que o pai não aparece no sonho, né? Vocês viram que interessante? Então, olha só, os sonhos contados, eles vão trazer os conflitos, os pontos que estamos trabalhando já com o paciente para poder reiterar, para poder mostrar, olha, é justamente esse conflito, ou é justamente a apropriação da identidade da tua mãe dentro do teu coração, dentro da tua mente que está acontecendo. E isso é muito, muito revigorante para o paciente, né? Eu tenho pacientes que dizem assim, ai, Débora, essa sessão foi muito boa, foi incrível. Eu quero até ter outro sonho, porque na próxima sessão eu também vou trazer sonho. E aí a gente entra num outro tipo de comunicação. Eu diria que aí a gente entra realmente, né, no âmago da psicoterapia. E o Winnicott, meu querido Winnicott, já sabia disso, né? Tanto Melanie Klein também, que nos afirma que as figuras que aparecem nos sonhos são representações das partes aí da personalidade do sonhador, né? Então, os sonhos não seriam somente realizações de desejo, mas essencialmente instantâneos, né? Cenas curtas de situações existentes na nossa realidade interior. E é a partir dessas concepções que a gente, dentro da psicanálise, Ferber, né, e outros grandes, que a gente pode entender que as produções oníricas, considerando aí os personagens dos sonhos como pertencentes a um elenco de diferentes instâncias psíquicas, né, da nossa estrutura psíquica aí, são então personificações a essas representações, né? Tanto nos sonhos quanto nos devaneios, nas fantasias diurnas. E esses psicanalistas, então, nos ajudam a pensar. E esse ponto eu gosto muito e trago aqui para o método consultório dos sonhos, que esses personagens estão sempre envolvidos em dramatizações de conflitos e fantasias inconscientes. Ainda que não se refira explicitamente aos sonhos, como manifestações aí artísticas do paciente, o paralelo é bem possível, né? Esse cinema particular. E o Winnicott, então, né, para a gente encerrar, ele descreve a vida de vigília como essa condição que vai sendo conquistada a partir de uma situação inicial do ser humano no qual o sono predomina.
Pense num bebezinho RN. O que ele mais faz? Mama, dorme, mama, dorme. Os filhotes também, né? Então é esse espaço antes ocupado pelo sono e pelos sonhos que vai sendo preenchido pela criatividade, sendo o sonho concebido então como essa criação artística singular, né? O Winnicott, ao examinar a experiência dos indivíduos com o ambiente, né, com as relações, enfim, que o cercam, comenta que quando a rotina do mundo cansa, o contato com a realidade é tedioso, a gente pode retornar ao subjetivo, por meio dos sonhos, das lembranças, dos devaneios, né? Então ele nos diz assim: enquanto dormimos, sonhamos o tempo todo, e quando acordados, sentimos necessidade de levar alguma coisa do mundo dos sonhos para a vida real, né? Da mesma forma que precisamos reconhecer os interesses cotidianos que surgem e se entrelaçam no sonho. Além disso, não é em grande parte por meio da criação artística, da experiência artística, que a gente mantém aí as pontes necessárias entre o subjetivo e o objetivo? E é por essa razão que aqui no consultório dos sonhos a gente valoriza tremendamente o esforço que o sonhador faz para poder trazer em imagens, em sensações, o que está ali sendo vivido, experimentado pelo seu inconsciente, né? E esse é o valioso insight que o Winnicott nos gera, que o resto diurno é importante para os sonhos como ponte entre os problemas da vida cotidiana e essa elaboração do mundo interno, né? Então, as imagens oníricas, elas vão ser fundamentais para que a gente possa alimentar os nossos desejos, para que a gente possa ter capacidade, que é o que a gente mais quer dos nossos pacientes, né? Capacidade de dar significado a uma corrente psíquica, a um sentimento até então desconectado, inominado, contribuindo assim para quê? Para uma integração ao psiquismo, né? Então, essa ponte com o mundo interno do nosso paciente é que a gente tem que construir. É aí que reside o valor que a gente entrega no nosso atendimento. E é por esse meio de encantar o seu paciente, de mostrar que a psicoterapia é esse trabalho no qual ele vai realmente conhecer partes suas desconhecidas, vai se aproximar dos seus desejos, vai poder olhar com mais coragem para os seus conflitos. É para isso que estamos ali, e é esse convite que a gente faz. Então, entregar valor é confirmar ao paciente que ele chegou no lugar certo, que os seus anseios, que as suas angústias vão ser ali acolhidas e ressignificadas. Mas para isso, colega, você tem que estar segura, né? Tem que estar segura. E aí, como eu venho te dizendo, é o conhecimento que vai te trazer para um consultório muito mais efetivo, com resultados clínicos, e que você vai ver que colocando o seu melhor, tendo aí bastante raciocínio clínico, colocando os objetivos terapêuticos da melhor forma, esclarecendo para o seu paciente, transformando a queixa em proposta de valor, em demanda, você vai poder apresentar o seu preço justo com mais tranquilidade, com mais, com uma sensação de que o paciente está envolvido, que ele está se interessando naquele convite e ele quer voltar mais uma vez, ok? Então, reflete aí com carinho sobre tudo isso no final de semana, para sua segunda-feira, começar valendo com mais energia, mais disposição, mais fé aí na clínica, certo? Gostou? Tem uma pergunta para mim? Manda no direct, manda nas redes sociais que eu vou ter muito prazer de conversar contigo. Tchau, tchau!